Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje nós vamos ver como funciona um potenciômetro e um trimpote. Mas antes de começar a explicar sobre eles, vamos ver como atua um potenciômetro na prática. Bom pessoal, como vocês podem ver, o potenciômetro, então, ele tem três terminais, né? Você tem o do meio, pino da ponta aqui, o pino 1 e o pino 3. Então, 1, 2, 3, sendo que o 2 é o cursor onde a gente vai variar a sua resistência. Então, se a gente for observar que eu tenho uma fontezinha ligada numa lampadinha e aqui a gente tem o potenciômetro, né? Então, se eu girar ele devagarzinho, vocês vão poder verificar o brilho da lâmpada mudando. Então, o que a gente tem aqui na prática? A gente tem um resistor da qual eu vou variando a sua resistência conforme eu vou girando o seu cursor. Tá certo? Então, isso aqui é o exemplo do potenciômetro. Ele nada mais é que ter o seu cursor, onde a gente vai girando o seu pino, e aí você vai tendo a variação da resistência dele. Bom, então como é que é por dentro de um potenciômetro? A gente tem, como eu já disse, os três pinos aqui, os dois da ponta que estão aqui no desenho, e mais esse dois que é o cursor aqui. Então o que a gente observa? Por exemplo, se esse potenciômetro for de 10 kΩ, você vai ter aqui entre o pino 1 e o 3 uma pista geralmente feita de grafite ou carvão, que é o mesmo material do resistor fixo, né? Onde a corrente entra pelo pino 1, circula toda essa pista aqui e sai pelo pino 3. Então, nesse caso, seria o A e o B. Você teria o resistor no total de seus 10 kΩ. Aí, o que o pessoal fez? Colocou um cursorzinho aqui no meio, onde ele vai, vamos dizer assim, fazer uma manobra para desviar esse caminho todo. Então, quando você gira aqui o nosso cursor, o que acontece? Ó, se você coloca ele exatamente nessa ponta, a hora que você liga no pino 1 aqui, a corrente vai entrar, vai passar por essa pista aqui, só essa parte, mas como ela não é boba nem nada, não vai percorrer toda essa resistência. Ela vai desviar toda aqui por esse fio. Então, um resistor aqui, por exemplo, de 10K, você observa que ele parou mais ou menos no 4K. Então, nessa hora, em vez de você ter uma resistência no seu total, a corrente vai enfrentar apenas 4 kΩ de resistência. E aí ela vai desviar aqui para o pino 2, tá certo? E é desse jeito que funciona. Olhando aqui o de baixo, ó, a mesma coisa. Você tem o pino central, o início, né? Então, olha só, ele está entrando aqui, nesse caso, não vai nem percorrer a pista nenhuma, ele vai direto para o central, para o pino. Então, nessa hora, a gente estaria com resistência igual a zero. Se a gente girasse o cursor e ele parasse aqui, aí sim, a corrente ia entrar por aqui, teria que percorrer toda essa pista para depois passar pelo central. Aí a gente estaria com o resistor no máximo, tá certo? E o que seria o trimpote? Bom, o trimpote, pessoal, é essa pecinha aqui pequenininha, tá? Na verdade, ele não passa de um potenciômetro em miniatura. E qual é a diferença? Bom, a diferença a gente observa que está na facilidade de você deslocar o cursor dele. Enquanto no nosso potenciômetro você tem esse cursor desse tamanhão aqui, que lógico, conforme for na sua necessidade, você corta ele, né? Aí o que acontece? O nosso trimpote, ele é mais chatinho de você mexer no cursor dele, certo? Então, por que ele existe? Na verdade, os trimpotes, eles não ficam à disposição do cliente, vamos dizer assim, da pessoa que é dona de um rádio, por exemplo. Você tem o rádio, você quer mexer no volume, você tem um potenciômetro ao seu dispor, da qual você locomove rapidamente, né, o cursor aqui para lá ou para cá. Já o trimpote, ele fica na parte de dentro do rádio. Para quê? Para fazer a sintonia fina dos técnicos que fazem a manutenção ou então o conserto, né? Por exemplo, uma televisão de tubo, a gente tem lá vários trimpotes, da qual a gente pega uma chavinha de fenda pequenininha, né? No caso, uma dessa aqui, por exemplo, e a gente faz a mexida aqui conforme você quer controlar mais a cor verde, a cor azul, né? A calibração para você captar um sinal AM, FM. Então isso é lá dentro, que o técnico é que vai mexer, ele vai fazer os ajustes, a calibração do circuito. Então lá dentro fica os trimpotes. Agora do lado de fora, para você ajustar o volume, ajustar outras coisas, né, ao seu gosto, então você tem o potenciômetro ao seu dispor.
Essas são as diferenças, né? Então você tem aqui, ó, um trimpotezinho de multivoltas, onde você mexe nesse parafusinho para obter o valor dele. Observe que ele também tem os 3 pininhos. Esse outro trimpotezinho aqui também só dá para mexer com a chavinha aqui, ó, 1, 2, 3 e o cursor do meio. E esse que eu acabei de mostrar também, os 3 cursorzinhos, tá certo? Agora existem outro tipo de potenciômetro também, um potenciômetro um pouco maiorzinho, da qual você observa a diferença aqui dele, né? Ele tem uma traseirinha aqui maior. E tem aqui uns 4 pinos a mais, além dos 3 que você já tem aqui. Então, o que seriam esses 4 pinos a mais? Na verdade, esse potenciômetro aqui, ele é chamado de potenciômetro com chave. O que é chave? Na hora que você desloca ele, faz esse barulhinho, ó. Certo? Então, o que significa na prática? Que você tanto desloca o valor da resistência conforme você gira o cursor e, independente da ligação que está aqui, você ainda tem 2 chaves que você liga e desliga. Então, você pode, por exemplo, quando vai ligar o rádio, né, você ouve aquele barulhinho, na verdade você está ligando o circuito, né? Aí você uniria os 2 pontos aqui e aí você começa a girar e vai mexer no volume. Então, isso aqui seria o nosso amiguinho potenciômetro com 2 chaves embutidas nele, tá certo? Então, você tem aqui, ó, bonitinho, e os 3 cursorzinhos que você vai mexer aqui, perfeito? Bom, uma outra característica também muito importante é o tal do knob. Esse knob é o acabamento final que você coloca sobre o cursor, né? Então, você encaixa ele aqui, perfeito? Quando você coloca no rádio, você vê mais ou menos qual é o tamanho do cursor, corta, né, uma serrinha, uma faquinha normal e depois coloca para o lado de fora para deixar um acabamento mais profissional, né? Então, lembrando que nunca deixar o potenciômetro só com o cursor para você mexer aqui, colocar a mão. Você põe um knob, que aí varia conforme o modelo que você achar mais bonito, né? Então você coloca o knob aqui para dar um acabamento profissional. Alguns é só de pressão, você simplesmente encaixa aqui e ele fica pressionado e já liga. E outros apresentam um parafusinho aqui, onde você também com a chavinha você vai apertando e ele vai ficar fixo. Beleza, então? Uma outra característica muito importante dos potenciômetros é o seguinte: alguns vêm escritos como estão aqui nesse daqui, ó, lin, né, que significa linear, e outros vêm escrito log, que são os logaritmos. Tem muita diferença entre um e entre outro. O linear, o deslizamento do seu cursor é diretamente proporcional ao valor da sua resistência. Então, olha o que eu escrevi aqui, ó. Os potenciômetros lineares possuem uma curva de variação de resistência constante, linear, em relação ao ângulo de giro do eixo. Então, o que significa na prática? Conforme você vai girando aqui, a resistência vai girando proporcionalmente. Agora, os logaritmos apresentam uma variação de resistência ao ângulo de giro do eixo mais adaptada à curva de resposta de audibilidade do ouvido humano. Então, seria essa daqui, ó. O que significa na prática? Que o nosso ouvido ele não obtém a resposta imediatamente conforme varia o som. Ele demora, ele dá um pequeno retardo, então ele demora um pouquinho para a gente assimilar a variação do som. E aí fizeram o logaritmo justamente para acompanhar essa variação da nossa curva de audibilidade. Então o que significa na prática? Enquanto num potenciômetro linear você usa, por exemplo, para usar num dimer, na qual você vai girando e a lâmpada vai aumentando o brilho e diminuindo, esses de log, os logaritmos, você usa em aparelhos de som. Então, no volume, quando você vai mexer, né, os amplificadores, todos eles você pode perceber que eles vão ter um potenciômetro escrito log. Para o quê? Para justamente como eles mexem com áudio, então tem que acompanhar a curva de resposta de audibilidade do ouvido da gente. Perfeito? Então essa é a diferença. Cuidado, porque se você, por exemplo, coloca um dimer, um logaritmo, você dá uma giradinha, a lâmpada começa a brilhar. Girou só mais um pouquinho, a lâmpada já está no máximo. Certo? Ao contrário do linear, não, que conforme você vai girando aos pouquinhos, a luz também vai aumentando o brilho aos pouquinhos. Perfeito? Agora, pessoal, uma coisa também muito importante é como você faz a ligação dos pinos 1, 2 e 3, tá? Então, observa aqui nesse daqui, ó, eu estou ligando o pino 2 e o 3. O 1, ele está desconectado, tá certo? Então, como que vai variar o brilho? Olha só, na hora que eu coloco ele para baixo aqui,
Ó, estou girando para baixo, certo? O brilho da lâmpada aumenta. Quando eu giro para cima, ele diminui. Então, lembrando, eu coloquei o pino 2 e 3. O 2 e o 3. Estou girando para baixo, então o brilho da lâmpada aumentou. O que acontece agora se eu ligar o pino 1 e 2? Bom, agora vocês observem que eu liguei o pino 1 e 2, né? Então, o que vai acontecer, ó? Se eu colocar para baixo, continua apagado. Agora eu vou para cima. E a lâmpada, o brilho aumenta. Agora você vê que ficou ao contrário. Então, antes eu girava para baixo, a lâmpada ficava forte. Agora ela vai ficando fraquinha, certo? Estou girando para cima, para baixo, ó, certo? Então, vai depender como você coloca aqui o pino 1, 2 ou 3. Você, por exemplo, num dimer, vai fazer o quê? Você vai, de repente, estar girando ele para cima e a lâmpada está apagando. E geralmente é o contrário que a gente quer, né? Agora, também tem um jeito errado de ligar que muita gente faz. E olha só o que eu fiz aqui, ó. Eu liguei o pino 1 e o 3. Não liguei nada no 2. Então, o que acontece na prática? Ele está pegando o que eu falei, ó, 1 e 3. Você está pegando a resistência total. Então, como nesse caso aqui, ó, eu vou girar tanto para cima quanto para baixo e a lâmpada não vai acontecer nada. Por quê? Porque ela está pegando a resistência total, que era a resistência que deixava a luz apagada. Então, às vezes você monta o circuito e não está funcionando, você fala, puxa, mas eu giro, não está acontecendo nada. Vê como você ligou o potenciômetro. Porque se você ligar o pino 1 e 3, o pino 2 não vai ter função nenhuma e o potenciômetro vai virar um resistor fixo. Perfeito? Então tem que ficar atento com isso. E agora, pessoal, só para terminar, vamos ver um potenciômetro por dentro, né? Então, o que eu fiz com esse daqui? Eu tirei as abinhas dele, né? Eu desdobrei, que elas estão todas dobradinhas. E aí, só para a gente ver por dentro como é que é o nosso amigo potenciômetro. Então, ó, estou tirando a carcaça dele e olha o que a gente tem aqui, ó. Exatamente conforme o desenho, né? Você observa que aqui existe uma trilha, ó. Essa garrinha aqui, ó, ela fica em contato com a trilha. E aí, quando você gira o nosso amiguinho, ó, como ela acompanha toda a trilha de carvão que eu falei de grafite, ó. Vai desde o começo até o finalzinho, certo? Então, esse é o potenciômetro por dentro, certo? É a trilha que a gente tem para variar. E uma dica que eu dou também é o seguinte: muitas vezes você vai ligar um aparelho de som, vai mexer no volume e faz aquele chiado, né? Um chiado, um ruído. E geralmente é o potenciômetro que está meio gasto. Se não dá para você comprar na hora, ou então você está muito com pressa, o que você pode fazer para resolver o problema? Muitas vezes, essa trilha aqui, ela fica com essa garrinha aqui com uma pressão ruim. Então, você simplesmente vem aqui, ó, do jeito que está aqui, empurra mais a garrinha para baixo. Aí o que vai acontecer? Ó? Ela vai ficar com mais pressão sobre a trilha. E aí você vem, fecha, tampa bonitinho, né? Coloca aqui direitinho a tampa. E aí o que vai acontecer? Você vai ter uma pressão maior dessa garrinha sobre a pista. E aí aquele ruído vai com certeza sumir. Tá joia? Então essa é uma dica como você pode recuperar seu potenciômetro. Muitas vezes é mau contato dessa trilhazinha aqui com a pista de grafite. Então você simplesmente abre ele, aperta um pouquinho mais, dá uma dobradinha aqui e aí coloca de volta com muita paciência, fecha, que isso aqui é tranquilo, e aí o teu potenciômetro até vai ficar mais duro aqui na hora de girar. Mas por quê? Porque está dando um contato melhor e o ruído com certeza vai sumir. Legal, então, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deu para falar bastante sobre todo o potenciômetro, né? E a gente se vê num próximo vídeo. Aquele abraço para você e, novamente, muito obrigado.